Continuando então, gente, hoje eu tô num formatinho diferente aqui pra falar um pouquinho mais. O celular aqui na mão, um pouco descontraído, aqui nos fundos de casa. E eu vou continuar o vídeo anterior do meu testemunho pra vocês, porque eu já cheguei naquela fase boa, né, onde eu finalmente conheci Jesus, ouvi falar de Jesus de um jeito totalmente diferente. Então daqui pra frente vai ter muita coisa legal pra contar pra vocês. Mas antes de começar, eu quero pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, para você dar um like aqui nesse vídeo, compartilhar com as pessoas que gostam de testemunho de vida real, tá? E ativa o sininho aí para você ficar sabendo toda vez que sair um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. 2009 eu já estava na igreja, eu comentei com vocês no vídeo anterior que eu havia ido a visitar uma igreja com a minha amiga e me apaixonei. O jeito como o pastor falava de Jesus entrou no meu coração de uma forma assim muito diferente de tudo que eu já tinha vivido até ali, e a partir daquele momento eu comecei a caminhar com Deus, eu me senti em casa, fui muito bem acolhida por todos os irmãos da igreja e comecei a congregar. Eu sei que fazia mais ou menos uns 6 meses que eu estava na igreja, eu já desci as águas, como eu contei para vocês no último vídeo, e comecei a trabalhar. Igreja pequena, gente, quando a gente está disposta, quando o Senhor toca o nosso coração e nos faz entender que nós não estamos ali por acaso, nós temos um propósito, Jesus Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, né? A gente se insere ali de uma tal maneira que eu fazia de tudo um pouco na igreja, sabe? Eu comecei a me apaixonar pelos louvores, eu comecei a cantar na igreja, eu comecei a ficar na recepção da igreja, eu ajudava como obreira. Você sabe, se você já entrou numa igreja pentecostal, você sabe que lá você tem oportunidade para fazer muita coisa. E eu me inseri mesmo, eu comecei a participar de praticamente todos os cultos, e a minha família, sendo toda católica ainda, e eu também era, eles não entendiam mais ou menos esse processo que eu estava vivendo. A gente se apaixona por Jesus e a gente começa a viver aquilo de uma forma tão assim diferente de tudo que a gente viveu até ali, e eu pelo menos mergulhei muito, e o meu pai às vezes ficava até brincando comigo de forma pejorativa, dizendo: ah lá vai a crentinha, tá indo pra igreja de novo, o que tem nessa igreja que você fica mais lá do que aqui, vou arrumar uma cama pra você leva pra igreja e já mora lá, sabe, essas coisas. E todo mundo tirando uma onda com a minha cara, achando que era coisa passageira, que aquilo não ia durar muito. Enfim, eu passei por muita coisa, sabe? Porque as pessoas achavam que aquilo estava sendo um refúgio para mim, naquele momento de desespero, e que logo ia passar e que aquilo não ia permanecer. Mas, gente, ficou assim na minha vida de um jeito, Jesus entrou na minha vida de um jeito tão diferente, e ele me preencheu e eu não conseguia mais viver sem aquele contexto. A minha vida era trabalhar de segunda a sexta, um sábado sim, outro não, ir para a igreja, os cultos eram de quarta, sexta e domingo, e eu estava assim, geralmente eu estava em quase todos os cultos, eu tinha, né, algumas obrigações lá, e eu fui vivendo a minha vida assim durante muito tempo. Só que nessa igreja, a minha vida era só isso, né? Ir para a igreja, congregar, participar de comunhão com os irmãos, cantar e tudo mais. E depois eu voltava para casa. E como eu era nova convertida, eu não tinha ainda aquela vida de intimidade com o Senhor, eu não tinha entendido ainda que a gente precisava ter um devocional diário com Deus, que a gente precisava, sabe, continuar mesmo uma vida no dia a dia com Ele. Não era só estar lá presente na igreja, congregando junto com os irmãos. Não, a gente tem que viver mesmo o evangelho dia após dia. E aí eu sei que eu fiquei dessa forma que eu acabei de contar pra vocês por pelo menos uns 5 anos. E, gente, isso aqui que eu vou falar pra vocês agora é muito sério, sabe? A gente não pode se apegar a ser humano nenhum. A gente não pode se apegar a pastor. A gente não pode se apegar a obreiros, a ninguém. Porque Jesus é o nosso maior molde. Jesus é o único homem que pisou nessa terra e foi puro, foi santo, puro, é santo, sabe, ele é o único, não existe outro homem perfeito na face dessa terra. E em um determinado momento ali dessa minha caminhada, o pastor cometeu um erro muito grande, meu pastor na época, e a igreja simplesmente se desfez de uma hora para outra, sabe? E naquele momento eu comecei a entender que eu estava firmada mesmo no Senhor. Porque muitas pessoas, naquele contexto, se desviaram, foram para outras igrejas e algumas simplesmente viraram as costas para o evangelho e não quiseram mais congregar. Mas o Senhor me
me manteve firme, sabe? Me manteve firme nos caminhos dele. E ali, naquele momento, eu percebi que realmente o Senhor tinha ganhado meu coração. Todo esse contexto, que eu não quero entrar nesse caso agora, porque a história dele não cabe a mim, não é disso que eu tô falando, eu tô contando a minha história, o meu testemunho de vida, mas algumas pessoas da igreja, alguns irmãos da igreja, decidiram dar uma chance para ele, trazê-lo de volta, dar uma oportunidade de arrependimento para ele, e eu estava entre esses irmãos, e nós o acolhemos, e o ajudamos a se reerguer, e a igreja começou de novo do zero, na casa do sogro deles na época, e nós estávamos ali. Eu e um casal que eu amo muito, que assim estão no meu coração até hoje. Por um período nós até fazíamos um trio e cantávamos juntos na igreja, nós louvávamos juntos. Eles são assim pessoas maravilhosas que me ajudaram muito na minha caminhada, e eu os tenho no meu coração assim de um modo muito especial até hoje. E nós o ajudamos, ele tinha sua esposa na época, e nós o reerguemos. E a igreja começou a se levantar de novo, ele começou a caminhar novamente, e aí nós fomos ficando com ele até um determinado momento que parece que uma chave virou assim no meu coração, e eu comecei a entender que eu precisava ir além, que o evangelho não era só aquilo, sabe? Nós trabalharmos a semana toda, voltarmos para casa sabe, e pegar no final de semana, ir para a igreja, encontrar os irmãos, congregar, voltar para casa, continuar tudo de novo. Não era só isso. Tava faltando alguma coisa, sabe? Eu precisava me aprofundar mais na minha Bíblia. Eu precisava parar de me alimentar somente daquilo que o pastor pregava na igreja. Eu não podia mais ficar me alimentando. É como se eu fosse um passarinho que estivesse comendo na mão do pastor, sabe? Somente aquele alimento que ele me dava, a mim e aos outros irmãos lá da igreja. Não, eu sabia que eu precisava ir além. Eu sabia que eu precisava de algo mais, e eu comecei a buscar isso dentro da minha casa, né, com o Senhor. E nesse contexto já tinha acontecido muita coisa, eu já tinha feito muita coisa errada, eu estava no começo da caminhada, eu já tinha me envolvido com namoricos aqui, outros ali, e assim, uma coisa que Deus sempre colocou muito no meu coração, assim, foi um temor muito grande de Deus, sabe, gente? E quando eu tava namorando, fazendo alguma coisa que eu sabia que eu tava errada, eu simplesmente parava de fazer tudo na igreja, eu sentava no banco, ficava quietinha, só ouvindo e deixando Deus trabalhar no meu coração até que eu me arrependesse, voltasse, e aí sim, eu fazia tudo de novo, começava tudo de novo. Eu sempre fui assim, eu sempre tive muito temor, sabe? Eu sempre tive muito medo de bater no peito e falar, eu sou isso, eu aconteço desse jeito, e eu sabia que Deus estava vendo. E que eu podia mentir para homens, mas para Deus eu não estava mentindo. Então, assim, aconteceram muitas coisas. Eu nunca me desviei, eu nunca parei de seguir Jesus, eu nunca saí da igreja, mas eu fiz muita besteira estando dentro da igreja. Por isso que eu falo para você, gente, a gente precisa estar muito firmado no Senhor e cuidar para não cair mesmo. A palavra de Deus diz isso pra gente: aquele que está de pé, cuide para não cair. Então a minha caminhada assim foi se firmando no Senhor, e eu fui entendendo que era Ele, unicamente Ele, que ia cuidar da minha vida daquele momento em diante, assim, sabe? E fui buscando mais, fui me tornando mais íntima da Bíblia, vamos dizer assim. Porque até então eu ouvia a palavra na igreja, voltava para casa, estava tudo bem, no domingo seguinte a mesma coisa, e nos outros cultos a mesma coisa, mas e Bíblia dentro da minha casa? E aquela ministração que eu abro meu coração para o Senhor falar diretamente comigo, eu não tinha isso. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, outros caminhos foram se abrindo para mim, e mais um ciclo de crescimento foi chegando, e isso eu vou deixar para contar no próximo vídeo, porque aí a minha história começa a ficar ainda mais profunda com o Senhor, e eu quero muito compartilhar isso com vocês. Então eu vou pedir para você mais uma vez, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, porque toda semana eu pretendo estar colocando 2 vídeos para vocês, na quarta e na sexta-feira, e compartilha com seus amigos. Mais uma vez eu repito, se você fez parte de alguma dessas fases da minha vida e quer conversar comigo aqui, quer dar o seu testemunho, quer aparecer em algum momento, me chama no direct, manda um recadinho aqui nos comentários e interage comigo pra gente saber se esses vídeos estão dando resultados e pra plataforma entender que vocês estão gostando e começar a indicar os meus vídeos para outras pessoas. Então me ajuda, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe e fica comigo, porque eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe e até o próximo vídeo.